Tudo bem, pessoal? Boa noite. Já vamos iniciar. Só aguardar o pessoal ir entrando. Boa noite para todos. Como é que tá a minha voz e o vídeo para vocês? Está travando? Tá bom? Como é que está? Boa noite aí, Marco. Ah, show então. Então tá bom. Já vamos iniciar hoje aí o assunto, vamos falar um pouco sobre as três figuras que Paulo cita em 2 Timóteo, o soldado, o atleta e o lavrador. Só vou esperar um pouco mais, pessoal, a galera que estava na outra live da Reviver entrar, se você puder esperar um pouquinho com a gente, temos 5 pessoas já. Enquanto isso eu vou abrindo as minhas anotações aqui. Gente, eu tô vendo todos entrarem, um beijão para todos. Fica meio travado aqui o celular e às vezes eu não consigo ver o nome de todo mundo, mas eu vi que a Adri entrou agora, a Alessandra, muito bem-vindos, tá? Estou só esperando o pessoal que estava na outra live entrar aqui e a gente já vai iniciar, tá bom? Vai ser rapidinho. Deixa eu mandar mensagem lá. Maria, você que está aí online, se puder mandar lá no grupo do Reviva avisando que começou a live aqui, tá? Pra galera ficar ligada. Pra quem não sabe, a gente teve uma live agora do Pastor Kleber com o pessoal da Reviver de Criciúma e Sara. E a galera tava lá até agora. Então a galera demora um pouco para ver a notificação e entrar. Tá bom? Só por isso mesmo que eu estou esperando, mas é muito bom ter vocês aí. Se tiver algum problema no áudio ou no vídeo, vocês me avisem, por favor, que a gente vai fazer de tudo para melhorar a conexão aqui. Aí, Cássia, bem-vinda. Eu creio então que eu vou iniciando, pessoal, tá? Para não ficar algo muito... para vocês não ficarem esperando muito. A Cássia mandou aí Papai John, para quem não sabe, a Sarinha nasceu. E devido ao tempo de quarentena ainda não liberamos para as visitas, mas logo mais ela vai estar conhecendo o pessoal todo aí. Beijão aí, Jeff. Beijão. Então bora lá, galera, vamos iniciando. Hoje, há um tempo já eu tenho refletido um pouco a respeito do soldado, do atleta e do lavrador que Paulo cita na segunda carta a Timóteo. A gente pode dar uma lida para introduzir, depois eu leio de novo, mas para a gente não ficar parado, se você puder abrir comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 e diante, e aí você vai lembrar já do que eu estou falando, né? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Amém? Essa passagem, Paulo cita essas três figuras, né? Que é o soldado, o atleta e o lavrador.
e ele fala sobre como um alvo para nós, né? Ele fala primeiro sobre como sermos um bom soldado e fala que para isso nós temos que suportar os sofrimentos. No caso, Paulo pedia para Timóteo suportar os sofrimentos junto com ele, e isso faria dele um bom soldado. Depois ele cita que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, que nenhum atleta é coroado se não competir de acordo com as regras. Então ele vai dando um padrão, correto? E esse padrão, quem puder abrir comigo lá em Filipenses, Paulo fala também um pouco a esse respeito, né? Filipenses 3,12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Aí, galera, voltamos. Infelizmente deu uma travada aqui na minha internet. Todos agora estão me vendo de novo e ouvindo bem? Na verdade, não sei nem se vocês já estavam me vendo e me ouvindo, ou se travou. Se alguém puder me avisar para a gente continuar. Cássia mandou Filipenses 3,12, então acredito que está tudo certo. Então vamos seguir, pessoal. Vamos lá, vou ler novamente Filipenses 3,12. Travou, né, Gabriela? Mas agora já voltou, né? Tá, vou continuando. Se travar, vocês me avisam. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, Paulo fala sobre esse ser aperfeiçoado, e isso é uma tarefa para nós cristãos que ela tem que ser vivida dia após dia, correto? Nós precisamos estar nos aperfeiçoando dia após dia. Por isso ele nos deu o exemplo do soldado, do atleta e do lavrador. Depois nós vamos falar sobre as características que essas figuras ou essas profissões têm, para a gente entender por que isso serve para o nosso aperfeiçoamento, né? Aonde Paulo estava querendo nos levar a pensar? Pois no versículo 7 ele fala, reflita nisso tudo, ele fala para Timóteo, né? E por que era tão importante refletir a respeito dessas três figuras? E nós vamos entendendo esse processo. Primeiro eu queria perguntar algumas coisas para vocês. Será que no meio da nossa caminhada, do nosso dia a dia, nós temos sido aperfeiçoados dia após dia? Se isso não acontece na sua vida, por que isso não acontece? Porque se Cristo é perfeito, ser aperfeiçoado significa ser mais parecido com Ele a cada dia, ok? Será que você fica mais parecido com Ele a cada dia que passa? Isso é uma realidade na sua vida, todos os dias? Por que muitas vezes parece que nós estamos parados? Você já parou para pensar nisso? Espiritualmente. Por que muitas vezes parece que a nossa vida não vai para frente, não é? Que nós estamos paralisados, que os problemas vêm e eles nos atribulam, eles acabam com o nosso dia, nós ficamos tristes, parece que a gente acorda segunda já querendo que chegue o final de semana. Todas essas coisas que fazem com que nós sejamos ansiosos, né? Por que isso acontece? Por que nós não nos tornamos cada dia mais parecidos com Cristo, mas pelo contrário, nós ficamos paralisados, sempre nos mesmos erros, nos mesmos problemas, vivendo sempre da mesma forma? Parece que nós não mudamos, não avançamos, não é? E Paulo, ele sempre está de olho no alvo, né? Se nós formos olhar, ele fala isso nessa passagem mesmo, né? Que ele prossegue para alcançá-lo. Ele está falando desse alvo, que é o próprio Cristo, né? Então é como se Paulo estivesse falando, eu prossigo
não que eu já tenha alcançado, ainda não alcancei, ainda não sou igual a Cristo, eu não manifesto Ele de forma total, de forma íntegra, né? Totalmente maduro, ainda não, porque eu ainda não o alcancei, mas prossigo para alcançá-lo. Parece que aquilo que era muito distante, cada dia mais vai se tornando algo mais próximo. Será que para você Cristo, cada dia mais é algo próximo, algo mais palpável na sua vida? Será que você olha para você mesmo, para o seu dia a dia e você fala: hoje eu tô me tornando alguém mais completo, alguém satisfeito, alguém que está em paz, né? Alguém que ama mais a cada dia? Será que eu sou essa pessoa? Então vamos tentar entender o que Paulo diz para Timóteo para que ele torne isso realidade. Timóteo, para quem não sabe, ele era um líder jovem, né? Ele era um líder jovem que naquele momento estava afastado de Paulo. Paulo, na realidade, se eu não me engano, estava preso. E por isso ele escreve essas cartas a Timóteo, que está afastado e teoricamente estaria sozinho, né? Nesse nível de fé e de amizade que ele tinha com Paulo, pois eles eram muito próximos, mas Paulo precisava de alguém lá em Éfeso. Então Timóteo estava lá, e ele era esse braço direito de Paulo lá. Então Paulo era como um pai para Timóteo, e Timóteo como um pai para o restante da igreja que estava em Éfeso. Então Paulo, sendo esse pai, ele deu esses conselhos sobre essas três figuras, e lá, voltem comigo lá em 2 Timóteo, Paulo ele estava em tom de despedida naquela carta. Então é mais ou menos como você pensar assim: eu estou preso, na época o imperador Nero queria acabar com o cristianismo, né? De forma muito mais agressiva do que qualquer outro imperador quis. Então ele estava fazendo coisas absurdas em prol de parar o evangelho, e por isso Paulo estava preso e estava próximo do fim da sua vida, né? Então ele vê Timóteo como esse filho e ele pensa: o que eu posso falar para ele agora? Então, se nos colocássemos no lugar de Paulo, o que nós diríamos na nossa última carta para um filho nosso que nós sabemos que na fé ainda vai ter muitas dificuldades, que talvez estará sozinho muitas vezes, porque Paulo esteve sozinho muitas vezes, e provavelmente o destino de Timóteo muitas vezes seria se sentir sozinho. O que eu posso dizer para esse jovem líder que tem pastoreado tantas pessoas? Como prepará-lo? Quais as minhas últimas palavras para ele, não é? Algo que ele possa ler nos dias ruins e ele possa encontrar esperança, ele possa seguir em frente, como Paulo seguiu até o fim da sua vida. Lá em 2 Timóteo, já no fim, no capítulo 4, Paulo confirma que ele estava no fim, não é, de sua vida. Muitos afirmam, na verdade, que essa sem áudio. Só confirmem para mim se o áudio tá bom e se o vídeo tá travando ou se tá legal. Se vocês puderem me confirmar, por favor. Eu vou esperar um pouquinho porque o Felipe falou que tá sem áudio. Me digam se está travando ou se o vídeo está bom, se o áudio está bom ou está travando. Alguém, se puder me dar um feedback aí de como estamos. Enquanto isso eu vou encontrando aqui o próximo tema já. Tá, o Felipe disse que saiu e entrou. Mas Felipe, tá bom, né? Tá fluindo bem o áudio e tudo mais? Tá, se voltar a travar vocês me avisam, tá?
Então, lemos ali 2 Timóteo 4, né? Versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, não é? Paulo em tom de despedida com Timóteo, ok? Então, essa carta tem algo de especial, principalmente para nós que somos jovens, ou de idade, ou jovens na fé. Essa carta tem algo de especial para nós. Tudo bem que os tempos são outros, mas ali estão as últimas palavras de Paulo para alguém que ele acreditava que faria diferença no lugar onde estava. Então, se nós queremos ser essa geração que quer fazer diferença onde nós estamos, no meio em que nós estamos, nós precisamos ler essa carta com muita atenção. E eu vejo que talvez seja uma das cartas mais importantes de Paulo para esse nosso tempo, né? Como jovens. Precisamos nos atentar para isso, ok? Então tire um tempo depois para estar lendo mais, pois não vamos conseguir passar a carta toda. Mas nós vamos para Eu estou só procurando aqui, que as minhas anotações foram muitas. Podem abrir já comigo lá de volta no tema específico em que nós vamos falar hoje, que é em 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 7. No versículo 7 especificamente está algo que eu quero frisar antes, que é: Paulo diz, reflita no que estou dizendo. Então Paulo ele cita essas três figuras do soldado, o atleta e o lavrador, e ele diz, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Irmãos, quando Paulo, as pessoas na Bíblia, como nós sabemos, a Bíblia é escrita, então nós não vemos um vídeo. Então quando eu estou falando, eu posso dar ênfase em algo na minha forma de falar, e você vai entender que isso é importante. Porém, na Bíblia, quando eles querem mostrar que algo é importante, eles se utilizam dessas palavras. Reflita nisso, tire tempo para isso, ou eles repetem muitas vezes aquele termo, e assim nós temos como entender que algo é importante. E Paulo diz, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Então, se liguem, isso que eu falei antes é muito importante. Além dessa ser a minha última carta para você, Timóteo, eu ainda estou falando para você refletir nesse pedaço que eu estou falando com você. Então, nós vamos hoje comentar sobre uma dessas três, mas eu vou dar uma breve introdução, né? No capítulo 4 em diante, ele começa a falar, a primeira figura, a do soldado. Ele diz, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Ponto. Essa é a primeira figura que temos de uma característica de Cristo, de uma característica de alguém que é aperfeiçoado. É a do soldado. Alguém que não se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Nós vamos mais a fundo nisso, ok? Só para continuar o pensamento. No versículo 5, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Essa é a segunda figura, o atleta disciplinado. Terceira figura, versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então nós vamos nos atentar agora. Talvez você nunca tenha refletido sobre essas três figuras, mas então hoje eu te convido para estarmos refletindo juntos, ok? O soldado como alguém leal a quem o alistou. No caso, espiritualmente falando, nós leais a Cristo, aquele que nos chamou. Amém? Sombra de um cristão que deve ser extremamente leal e submisso ao seu Senhor. Essa é a sombra que o soldado representa. O atleta como alguém disciplinado e que vai de acordo com as regras. É sombra de um cristão que conhece o propósito de Deus e seus princípios. Amém? Já o último, que é o lavrador,
como alguém esforçado que não para de trabalhar. Sombra de um cristão que, independente dos sofrimentos e lutas, continua, pois sabe pelo que tem trabalhado e sabe que Deus cuidará em recompensá-lo. Amém, irmãos? Hoje, em específico, vamos falar sobre o soldado, tá? Já para dar uma breve introdução, eu servi no Exército em 2014, se eu não me engano, e nessa época eu tive muitas experiências interessantes, então hoje eu vou tomar mais tempo para o soldado, por ser uma questão que eu tive um pouco de convivência com esse meio, então eu entendo um pouco mais o que Paulo estava querendo dizer, com algumas experiências que eu vou compartilhando com vocês durante os pontos e características de um soldado que eu vou trazer. Amém? O primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre o soldado é sobre a questão do discipulado. Por que eu vou falar sobre isso? Logo que eu comecei a servir, que eu entrei no batalhão, existe uma coisa que é a primeira que eles te passam, que é canga, o nome. O canga é um outro rapaz que vai estar com você durante todo o tempo em que você estiver servindo. Ele é como um irmão que já foi definido para você. Então, o meu canga, por exemplo, era o rapaz que tinha o número seguinte do meu, né? Era Vicente o nome dele. Então, a partir daquele momento, eu soube que ele era o meu canga e ele soube que seria o meu canga. E que nós sempre faríamos a maioria das coisas juntos, nós dois. Então, a maioria das missões, a maioria das coisas que tivéssemos que fazer dentro do quartel, nós faríamos juntos. E isso nos trouxe um grau de intimidade e amizade muito grande. E isso no meio cristão é muito importante, essa característica do soldado que tem um discipulado mesmo, não é? Eu sempre tive pessoas próximas a mim que eu considerava maduras, né? Você sempre tem alguém que é mais próximo, alguém que você acaba conversando mais. Então, que você não deixe de ser transparente com alguém que compartilha da mesma maturidade e da mesma fé que você, não é? Você não vai abrir coisas da sua vida com alguém que não tem maturidade, com alguém que vai fofocar. Agora, com alguém que é maduro, eu preciso compartilhar as coisas da minha vida. A palavra é muito clara, não é? A Bíblia em dizer que nós precisamos ter alguém não como um braço direito, alguém como um amigo leal mesmo. E isso foi uma coisa que o Exército me ensinou. Então, um soldado, como primeira característica, ele precisa ter esse canga, esse companheiro, alguém que está sempre próximo, sempre o ajudando. Alguém que vai te levantar quando você cair e vice-versa. Alguém que vai te animar quando você estiver desanimado. Isso é necessário na fé. Nós vivemos um tempo em que a reputação tem sido muito importante para os homens, muitas vezes para nós. Mas nós precisamos entender que precisamos ser transparentes com as pessoas, com aqueles que estão à nossa volta. Com uma pessoa em específico, né? Não com todos. Isso é muito importante. A confissão dos pecados, ela é muito importante. Todos que já tiveram essa experiência de confessar seus pecados sabem como isso faz a diferença na nossa vida. Então tenha essa pessoa, pergunte para Deus quem Ele colocou na sua vida, né? Tenho certeza que Ele vai te mostrar alguém que deve andar próximo com você. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sermos fiéis a quem nos alistou. No caso, um soldado, ele é fiel a quem o alistou. Ele conhece quem o alistou, e isso é muito importante. Mas mais importante que isso, ou na realidade o mesmo nível de importância que isso, é ele conhecer a missão dele, o propósito dele. Não basta para mim conhecer Cristo como meu Senhor. Eu preciso conhecer o propósito e a missão que Ele me deu como cristão.
Um exemplo disso é Pedro. E eu gosto sempre de citar Pedro. Pedro, ele teve uma revelação de quem o Senhor era. E Jesus Cristo confirma isso para ele, né? Lá em Mateus, não me lembro muito bem onde está a passagem, se o Gui souber, ele puder botar para mim, isso me veio agora, eu não tinha anotado, mas tem aquela passagem que Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Cristo confirma que Pedro teve uma revelação de quem ele era. Mas, logo em seguida, Pedro falha quando Jesus Cristo diz que iria ser crucificado e iria se entregar àqueles homens. Pedro diz: não, Senhor, você não será crucificado, nós não iremos permitir que você morra. Porque ele não havia entendido a missão, não havia entendido o propósito. Como soldado, ele conhecia quem o alistou, mas ele não entendia a missão para a qual ele tinha sido chamado. E por isso Pedro falha, né? Além dele não ter o espírito e não ter entendido o propósito, mais para frente ele vai falhar, né? Negando o Senhor 3 vezes, como todos nós já sabemos. Agora, quando Pedro recebe o Espírito e ele começa a entender o propósito daquilo que Jesus veio fazer, tudo muda na vida de Pedro. Quando ele começa a entender que o Evangelho não é só para os judeus, ele vai até a casa de Cornélio e ele ganha uma família inteira. E em muitas outras ocasiões Pedro vai mostrando como ele vai amadurecendo conforme ele vai entendendo esse propósito, né? Pois antes ele pensava que Jesus tinha vindo apenas para os judeus e apenas para restaurar o reinado a Israel. Porém, quando ele começa a entender o verdadeiro propósito daquilo que Jesus veio fazer, ele vai se tornando mais maduro. E essa é uma característica de um soldado. Um soldado, ele conhece e ele é fiel a quem o alistou e ele é fiel à missão. Não apenas a quem o alistou, mas à missão que lhe foi dada. É mais ou menos que nem lá no Tropa de Elite, né? Missão dada é missão cumprida. Esse é o soldado. O Gui citou que é Mateus 16:16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso mesmo. Pedro já tinha revelação de quem Cristo era, mas ele precisava entender mais sobre esse propósito que Jesus Cristo trouxe para nós, como filhos, né? Amém, irmãos? Então esse é mais um ponto. E o segundo ponto. O terceiro ponto é comprometimento com a equipe, não é? Isso é uma coisa que no meio militar, no meio dos soldados, ela é muito necessária. Precisa haver um comprometimento com todos os que são da sua equipe, do seu pelotão, senão as coisas não vão para frente, né? Eu aprendi muito lá a respeito disso, né? Quando eu servi. É a famosa frase: ninguém fica para trás. E no meio cristão temos que pegar essa mesma coisa do soldado que Paulo fala para Timóteo. Essa é mais uma característica do soldado que para o nosso lado espiritual ela é muito necessária. É sempre estar juntos, não deixar ninguém para trás. Quem puder abrir comigo lá em Efésios 4, do versículo 11 ao 13. Paulo também. Paulo também escreve essa carta aos Efésios e ele está se referindo aos dons ministeriais, né, aos dons de liderança. E nós podemos perceber aqui que ele é muito claro em dizer para os líderes: vocês não vão sem os outros, não é? Eu vou ler o versículo primeiro para não ficar mal entendido. Amém? Efésios 4, versículo 11 em diante. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos
a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então ele é muito claro, eu não vou sozinho, mas os dons ministeriais, os líderes também não vão sozinhos, os pastores não vão sozinhos, os evangelistas não vão sozinhos, mas é até que todos cheguemos. Então esse é mais um aprendizado de uma característica de um soldado. Não deixamos ninguém para trás. Temos noção de quem é a nossa equipe, de quem é o corpo de Cristo e vivemos juntamente com os outros, nos preocupamos com os outros e até muitas vezes mais do que com nós mesmos, né? E é isso, irmãos, essa é a importância, esse amor pelos que estão à nossa volta dentro do corpo de Cristo, né? Dentro da igreja. Amém? O quarto ponto sobre o soldado, esse Paulo cita no versículo, que é abrir mão de sua vida civil. Deixa eu só voltar lá para ler para vocês certinho. 2 Timóteo 2, versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Isso é muito importante. Eu lembro que quando eu entrei no quartel, toda a minha vida e minha rotina foram mudadas. Primeiro que nos primeiros 4 dias do quartel, que são chamados de quarentena, essa não é a quarentena do corona, né? É a quarentena de quem serviu o exército. São 40 dias trancados lá, sem você sair para nada. Você fica os 40 dias dormindo lá, sem poder sair nem final de semana, né? Então isso é para quebrar a sua rotina e para criar uma disciplina em você. Você vai aprender a sempre acordar no mesmo horário, porque você não vai sair de lá na sexta-feira e no sábado acordar meio-dia. Não, todos os dias lá, sejam sábado e domingo, nós tínhamos que acordar mais ou menos às 5, 4h30, 5 da manhã para arrumarmos as nossas coisas. Então essa era a rotina, né? Então o soldado ele vai se desapegando da sua vida civil através dessas coisas. Há um choque de realidade nele, uma grande mudança de vida, e não é possível que ele não abandone as coisas da vida civil. Da mesma forma, nós como soldados em Cristo temos que ir deixando as coisas da vida civil de lado. O soldado ele se desembaraça dos negócios da vida para não se desviar da missão. Como ele tem o foco dele muito bem definido no alvo, ele abandona tudo que possa desviá-lo da missão. Tudo que é de ruim, todas as companhias ruins, tudo que leva para o mau caminho, tudo isso o soldado ele tem que ir abandonando se ele quer viver essa vida de disciplina. Amém? É isso aí. Lá em Hebreus 12, quem puder abrir comigo, no versículo 1, o autor da carta aos Hebreus também fala sobre isso. Ó. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Talvez isso também tenha muito a ver com o atleta, que nós vamos falar aí numa próxima oportunidade. Continuando no versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, em Cristo, o alvo, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Obrigado aí, Felipe, por ter escrito aí o versículo, isso, Hebreus 12, do 1 ao 2. Então, o soldado ele tem essa questão que é abandonar as coisas da vida civil. E nós, como cristãos, precisamos olhar essa sombra que Paulo nos deixou do soldado e buscar essa realidade, né, que está em Cristo, de maturidade, de abandonar as coisas que não nos servem mais. É uma tarefa difícil, irmãos. É difícil quando não estamos olhando para o alvo, né?
Mas se mantermos os olhos fixos no alvo, naquilo que Cristo já fez por nós e aquilo que Ele nos entregou, nós vamos conseguindo entregar isso de forma natural. Você vai ver que isso acontece de forma natural e não de forma regrada, não é através de uma regra, não é alguém que vem e manda você abandonar, não. Vai acontecendo de forma natural, Deus vai te mostrando e Ele vai te dando a capacidade de ir abandonando as coisas. Isso é maturidade. Maturidade, o profeta Jonathan uma vez disse, maturidade é deixar as coisas, deixar coisas para trás, coisas que são pesadas, coisas que nos atrapalham. Isso é ser maduro, é ser capaz de deixar o que te atrapalha na vida da fé. Amém? Quinto ponto, estou com medo da bateria do outro celular acabar, mas acho que não vai. Quinto ponto, o soldado ele tem autoridade em qualquer lugar que ele vá. Quando eu servi, e isso era muito claro, em qualquer lugar que você fosse com aquela farda, você tinha autoridade. Claro que tem uma outra pessoa que desrespeitam, com certeza, né? Mas existem pessoas que respeitam, né? Eu me lembro de experiências que eu tive de... uma vez uma senhora veio me pedir ajuda, né? Dentro do ônibus, né? A forma como ela falou comigo, uma senhora, ela me chamou de senhor, né? Então, essa autoridade que um soldado carrega, nós como cristãos precisamos carregar, não para humilhar ninguém, não para ser melhor que ninguém, mas posicionados em Cristo, nós carregamos uma autoridade que faz com que as pessoas venham mesmo, muitas vezes, nos pedir conselhos, nos pedir ajuda, né? Quando nós chegamos num ambiente, esse seria um outro ponto, mas eu já vou juntar nesse. Quando um soldado chega num ambiente, as coisas mudam. Quando eu chegava muitas vezes com meus amigos de farda no ônibus, as coisas mudavam. Isso quando estávamos de farda, né? Não adiantava eu andar com uma roupa normal e estando careca, isso não me fazia alguém em que as pessoas olhavam de um jeito diferente. Agora, quando eu estava fardado, as pessoas olhavam de um jeito diferente. O que eu quero dizer com isso? Assim como o soldado sai do quartel e vive essa vida fora, aonde ele vai, seja no ônibus, seja na sua casa, nós também cristãos, quando saímos do salão que nós congregamos, quando saímos da reunião, nós temos essa função de representar o Senhor aonde nós vamos. Então nós devemos continuar vestidos com essa roupa de cristãos, com esses princípios que nós carregamos. Então sempre saia vestido, você está me entendendo, né? Saia e viva lá fora como soldado de Cristo que você é. Eu lembro que quando eu chegava no ônibus, por representar alguém militar, quando eu estava de farda, eu não podia de forma alguma pensar em ficar sentado quando uma outra pessoa estivesse em pé. Nós próprios, como soldados, nos cobrávamos isso. Nós tínhamos que ser exemplos, nós sempre estávamos de pé. As senhoras ficavam sentadas, todos na realidade ficavam sentados. Nós éramos os últimos a querer sentar. Só se tivesse muitos lugares, nós fardados sentávamos. Isso serve em todas as áreas da nossa vida como cristãos. Em todo lugar que nós vamos, nós precisamos representar o Senhor e essa vida que nós carregamos, respeitando tudo e todos, sendo verdadeiros com tudo e todos. Amém? Creio que isso já ficou bem claro, né? O sétimo ponto é que um soldado, ele sabe sofrer pela missão. Paulo, no versículo 3, lá de 2 Timóteo, eu estou fazendo vocês avançarem bastante na Bíblia aí, né? Voltando para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz: Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O bom soldado, ele é obrigado, a partir do momento em que ele entende a sua missão,
ele é obrigado a carregar consigo o sofrimento. E nós cristãos não é de forma diferente. O soldado ele é comprometido, essa é a palavra. O soldado, a partir do momento em que ele foi alistado e ele entra no quartel, ele é comprometido com o sofrimento. Assim, como nós cristãos, também devemos ser comprometidos com os sofrimentos. Na verdade, esses sofrimentos para nós como cristãos, parece até absurdo falando, são um privilégio para nós, pois Paulo diz que nós devemos participar dos sofrimentos de Cristo Jesus, né? Lá em Filipenses 3, no versículo 11, no versículo 10 e 11, na realidade. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu falei isso numa reunião que tivemos lá na Reviver, que é uma coisa que gera muita polêmica muitas vezes, pois nós vivemos em meio a uma geração de muito mimimi, né? Uma geração que só quer a felicidade, só quer as coisas boas, só quer estar confortável. Nós aprendemos a ser assim, nós temos computador em casa, nós temos o celular na mão, nós ficamos confortáveis até para ir falar com alguém que está no outro cômodo da casa. Nós não vamos até lá, nós mandamos pelo celular. Então nós somos muito acomodados, nós somos muito desleixados com algumas coisas. E na realidade nós cristãos somos convocados a participar do sofrimento. Eu falei naquela pregação sobre a questão da cruz, e Paulo fala aqui também, para eu conhecer o poder da vida, o poder da ressurreição de Jesus Cristo, eu preciso antes participar com Ele nos seus sofrimentos. Eu, como um bom cristão, eu sou obrigado a participar dos seus sofrimentos, a me ver como crucificado, como Paulo diz lá em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Né? Cristo não veio para a terra para morrer apenas no seu lugar, para que você não precisasse sofrer, ou para que você não precisasse ter um confronto com a cruz. Não, Cristo ele veio porque você sozinho não poderia ir para a cruz. Eu sozinho não poderia ir para a cruz. Mas junto com Ele, após Ele ter ido, após Ele ter sofrido, junto com Cristo eu estou crucificado. Não é? Ele não veio morrer para que eu não precisasse sofrer. Ele veio para que eu participasse com Ele do seu sofrimento e da sua vida, logo em seguida. Nós só podemos participar dessa vida de aperfeiçoamento se nós vemos o nosso eu morrendo todos os dias. E esse é um assunto complicado, é um assunto difícil para nós, mas o nosso eu precisa encontrar a cruz todos os dias. Precisamos estar como crucificados todos os dias. É como se Cristo estivesse nos esperando após a cruz. Eu estou fazendo uma alegoria para você, irmão, não entenda errado. É como se Cristo estivesse com a sua vida e com tudo que Ele tem após a cruz. Mas nós precisamos estar na cruz com Ele e passar pela cruz com os nossos pecados, com os nossos problemas, com o nosso eu, para que então Ele possa viver em nós. E daí nós iremos desfrutar da sua vida, da sua paz e de tantas outras coisas. Eu até dei uma suada, pois esse é um assunto muito forte, mas é um assunto que nós precisamos entender, eu preciso entender. Amém, irmãos? Eu quero citar 2 exemplos para a gente ir encerrando. Eu me lembro, o Vitão deve estar aí na live, o Vitão sempre foi um cara que sempre caminhou muito comigo, e desde o início da minha caminhada cristã, e eu lembro que essa questão de um soldado com autoridade... Voltou?
Vocês só me deem um joinha se já estão me ouvindo bem. Vou voltar a falar. Eu lembro de uma experiência que o Vitor compartilhou comigo uma vez, e para mim foi muito importante, que ele compartilhou que na faculdade dele, toda vez que ele chegava, os amigos dele que estavam falando de besteira logo se calavam. Estavam falando de pornografia, logo se calavam. Estavam falando mal de outros, se calavam. Muitos, o Felipe já compartilhou algo assim comigo, eu já tive experiências com isso, mas isso é algo muito importante para nós entendermos que aonde nós chegamos, aonde um soldado chega e aonde nós como filhos de Deus chegamos, as coisas mudam à nossa volta. As pessoas precisam, não quero falar sentir essa presença, mas é mais ou menos isso, uma presença de autoridade, uma presença de alguém que carrega a verdade e que não tolera besteiras. Amém? Para encerrar, eu quero compartilhar com vocês, eu creio que vai dar tempo, né? Ainda temos 10 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu não sei se vai ter tempo, se alguém quiser compartilhar algo aí, mas a princípio não. O exemplo que eu queria trazer é o seguinte: eu lembro que quando eu estava servindo, a experiência mais doida que eu tive, e eu ainda nem era cristão, mas hoje eu entendo aquela experiência e como ela mudou a minha vida. Mas em determinado dia, no campo, quando nós estávamos lá no Maciambu, e nós estávamos acampando lá durante 4 dias, se eu não me engano no segundo dia, eu não lembro, nós tivemos que correr, eu não sei se eram 10 quilômetros, eu não sei quanto era, mas nós estávamos carregando a mochila pesada e molhada, nós estávamos carregando o fuzil, nós tínhamos que cantar enquanto nós corríamos, e nós fizemos isso no sol muito forte, né, próximo ali não sei se eram 11 da manhã. Nós íamos para uma instrução que nós iríamos ter, e nós já sabíamos que seria muito difícil, né? Nós teríamos que rastejar, teríamos que fazer várias coisas, atravessar o rio só segurando uma corda, várias coisas nós teríamos que fazer. E eu lembro que em determinado momento eu passei mal, logo no início, né? No início não, no fim da corrida e quando iríamos iniciar a instrução. Eu passei muito mal. E logo trouxeram 2 médicos e me levaram, né, para ser atendido lá na cabana deles, mas o restante do pelotão continuou, né, na instrução. Eu lembro que os médicos, eles falaram: João, você passou muito mal, dá para ver que você não está legal, você não está respirando muito bem, e o que a gente te indica é a você não voltar para lá, né? Dar uma descansada, depois terão outras instruções, mas eu lembro que eu decidi, pelos meus companheiros de pelotão e pelo meu tenente, que eu muito respeitava e admirava também, eu ainda não era cristão, né? O Felipe falou que travou, se continuar travando me avisem, tá? Então eu tinha muito respeito pelo meu tenente, pelos meus companheiros de pelotão, e eu lembro que eu falei para os médicos: não, eu quero voltar lá, se vocês puderem me liberar, eu quero voltar lá e participar com eles. E era uma coisa simples, né? Mas para mim aquilo foi uma grande experiência. Eu lembro que logo após eu comecei a fazer a instrução junto com eles, eu fui o último a fazer, né? E eu lembro que em determinado momento, quando nós estávamos com no meio da instrução, quando eu e o meu canga, que eu falei no início, o canga é aquele meu amigo, aquele meu companheiro que o exército define desde o início, nós tínhamos que ficar 5 minutos numa posição com a arma na mão e parados, né? Ajoelhados. E eu lembro que nesse momento estávamos só eu e meu canga, e o meu tenente apareceu, né, no meio da folhagem, assim, né, no meio das árvores. E eu lembro que ele olhou para mim e ele disse assim: João, eu quero te dizer que muitos não teriam voltado, mas eu te respeito e vejo que você já tem se tornado um homem e um soldado
pela sua atitude de ter voltado para cá sabendo que iria sofrer, mas para estar com os seus amigos e para estar comigo. Então eu queria te parabenizar por isso. E eu lembro que para mim lá na hora foi muito emocionante, né? Parece uma coisa boba, mas para nós que estamos vivendo aquilo e aquele dia a dia e sofrendo e sem dormir, parece até uma coisa heróica para nós. E hoje eu posso perceber que muitas das coisas que eu vivi na época que eu servi me serviram enquanto eu estava lendo aqui na palavra e meditando sobre essa questão do soldado. Então eu espero ter acrescentado algo para vocês com essa experiência, com esses pontos que eu trouxe. Faltam 5 minutos, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se não, eu creio que eu vou indo finalizar e orar com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta pode escrever, também não sei se vai dar tempo de responder, mas era esse ponto que eu queria trazer. Paulo fala para refletirmos, principalmente para Timóteo refletir nessas 3 figuras, né? Eu creio que semana que vem, na quarta que vem, eu estarei trazendo sobre o atleta e sobre o lavrador. Não sei se vai dar para trazer os 2 no mesmo dia, né? Pois os atletas que Paulo se referia e que ele tinha referência eram os atletas gregos, né? Que competiam às Olimpíadas gregas, e nós sabemos como esses caras eram disciplinados. Então vai ter muitas coisas para comentar, né? E vamos vendo o que vai ser semana que vem. Acho que o Pedro perguntou aqui qual foi o maior desafio como cristão. Qual foi o maior desafio como cristão? Eu creio que o maior desafio, Pedro, que eu tenho até hoje é a disciplina. Eu creio que essa é uma coisa que nós precisamos ter dia após dia, uma disciplina, como a do atleta, que Paulo vai citar e eu vou falar na semana que vem. E isso é algo difícil. Muitas vezes nós conseguimos manter uma disciplina por 1, 2 semanas, mas não por muito tempo, né? A nossa natureza humana, ela não gosta disso, mas a natureza espiritual precisa dessa disciplina. Então eu vejo que esse é o maior desafio para mim, e eu creio que para muitos também, a disciplina seja o maior desafio. Creio que era isso que tu queria como resposta, né? E é isso aí, galera. Vamos orar. A galera mandou coraçãozinho aí, então eu mando também coraçãozinho para todos. E vamos orar então para encerrar. Amém? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra que o Senhor tem nos dado, que é tão rica, que sempre nos apresenta coisas fáceis de entender, como um soldado, como um atleta, como um lavrador, pois o Senhor sempre busca estar facilitando as coisas para nós, e muitas vezes nós é que dificultamos, nós é que deixamos de estudar, nós é que deixamos de ter disciplina, mas a realidade é que o Senhor nos deixou coisas muito simples e ao mesmo tempo coisas muito preciosas, muito verdadeiras. Então eu peço para que o Senhor esteja nos mostrando realmente aonde precisamos ser mais fiéis, mais disciplinados, mais determinados como um soldado é, e que nós possamos estar aprendendo dia após dia através dessa palavra, através desse ensinamento. Paulo deixou essa carta como sua última carta para Timóteo, como em tom de despedida, e pediu para ele refletir nessas figuras, de tamanha importância que ele queria transmitir pelas características delas, desse soldado, desse atleta e desse lavrador. Então eu peço para que o Senhor nos faça entender profundamente o que nós podemos aprender através dessas 3 figuras, dessas 3 profissões, e que o Senhor vá nos ensinando e nos ajude a estar sendo aperfeiçoados dia após dia. É isso que eu clamo a Ti, Senhor, e já Te agradeço pela vida de cada um que esteve conosco nessa live, Pai.
Te agradeço e peço para que o Senhor os conduza em graça durante a semana e durante o restante desse dia. Muito obrigado, Senhor. Te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu queria agradecer a presença de todos. O pastor Jader, aí, amigo do Gui, entrou por agora. Nós estamos encerrando, mas essa live ela vai ficar disponível. Amém? 24 horas, né? Nós estaremos também, eu creio que o Léo está gravando para o YouTube. Quem quiser também pode me procurar depois, se quiser buscar algum desses pontos. Nós temos live amanhã da Reviver Floripa. Se alguém puder me confirmar o horário, mas eu creio que às 7h30, né? Tem mais algum aviso, Gui? Eu creio que não, né? Então, deixa eu só ver se o Gui tem algum aviso. E deixa eu mostrar, aguentem um pouquinho que eu vou mostrar a Sara para vocês, tá bom? Pera aí que eu vou trazer ela rapidinho, pera aí. Ô Gabi. Para quem não sabe, a Sara, a minha filhinha que nasceu, então eu ainda tô todo bobo, faz uma semana que ela nasceu, foi na quarta passada. E a minha esposa já está trazendo ela aqui. Muitos ainda não viram ela, né? Já vou mostrar e daí a gente encerra. Deixa eu até ver o horário, se não tá... Tem que ser rapidinho, tá, amor? Peraí. Senão vai acabar a live aqui. Como é que eu tava dormindo? Daqui pra mim. Tava dormindo. Ai, meu Deus. Daqui a hora. Ai, meu Deus. Não vai chorar, né? Aí, galera. Essa é a Sara, ó. Sara Pozan Martins. Logo mais todos aí estarão vendo ela, amém? Manda um beijão, Sara. Dá tchauzinho aqui na mão dela. Dá um tchauzinho pra eles. Tchau, gente. Meu amor. Então vai lá com a mamãe. Oi. Cuidado do meu braço. É isso aí, gente. Então, vamos encerrando. Creio que não teve nenhum recado, né, Gui? Creio que não. Então é isso aí, galera. Amanhã nos vemos de novo com o pastor Kleber na live da Reviver Floripa. Eu amo muito vocês. Foi mais uma live muito especial aí do Reviva United. E amo a vida de vocês, tá bom? Um beijão e até mais, tá bom? Tchau, tchau.